Graça e paz, amados irmãos em Cristo, amados cada um de vocês nós estamos começando essa live, vocês estão conosco. Nós louvamos a Deus hoje, sexta-feira hoje. E hoje é um dia assim especial para nós, não é? E nós podemos declarar que é especial. Graça e paz, Rony. Senhor te abençoe. Adriano, Deus te abençoe, querido. Jaqueline, o Senhor te abençoe, minha irmã. Viu? É bom ter vocês aqui. É bom estarmos juntos. É bom podermos conversar sobre as coisas do Senhor. Paz, Anne Shirley. Deus te abençoe, minha irmã. Então, vá convidando aí seus contatos aí do Facebook. Vá convidando. Vá chamando aí para a sua sala de vídeo, não é? Seja esse instrumento de Deus para abençoar a outros. Eu tenho algo extraordinário para falar hoje, né? Priscila, Deus te abençoe, querida. Então eu tenho algo extraordinário para falar hoje, né? Sexta-feira, que nós estamos tratando. Hoje é um dia que marcou a humanidade, marcou a todos, porque hoje, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, houve salvação. A salvação, o plano de salvação de Deus para o homem foi concretizado na cruz do Calvário, na pessoa bendita de Cristo Jesus, quando ele entregou a sua vida e ali morreu por nós. Então, nós não podemos dizer que comemoramos a morte de Cristo, não. Nós nos alegramos, nós celebramos a morte de Cristo. Por quê? Porque a morte de Cristo nos proporcionou a condição de sermos salvos. Louvado e exaltado seja o Senhor. Então, não é porque é uma sexta-feira apenas, mas é porque é o dia em que nós celebramos ao Senhor, porque nós tivemos esta oportunidade, como diz a Bíblia, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, isto é, eu, você, todos que receberam a Cristo, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que coisa maravilhosa! Nós temos esta segurança, essa certeza da salvação. E olha, é tão maravilhoso isso, porque a salvação ela foi proporcionada a todos nós por amor. Quando nós vamos lá para o versículo chave da Bíblia, que é o versículo que está em João, no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, verso 16, que eu creio é o versículo mais conhecido no mundo todo. Ali está a chave de toda a mensagem da palavra de Deus para nós. Que está escrito lá, você conhece o texto, eu vou repetir, mas você conhece. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo aqui é a humanidade, é o ser humano. Então, a Bíblia diz que Deus amou. E olha só que coisa maravilhosa. Deus já sabia que eu ia nascer, que eu ia viver, que você, que todos nós. E Ele nos amou primeiro. Lá na primeira carta de João, o apóstolo diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus, não que nós tenhamos amado a Ele primeiro, mas que Ele primeiro nos amou e entregou o seu próprio Filho em pagamento pelos nossos pecados. Que coisa extraordinária! Então, hoje, cada vez que nós chegamos no dia que que celebra-se a morte de Cristo, a celebração por causa da nossa salvação, da possibilidade, do privilégio, né, que nós temos, que o Senhor nos deu por amor. Então, não que nós tivéssemos merecido, nós não merecíamos e nem merecemos, mas o Senhor nos amou, um amor imensurável, um amor que é inquestionável, amor ágape,
que é o amor que Jesus falou para Pedro, que eu estou tratando de recomeço, e eu vou já falar um pouco sobre isso, encerrando nessa live. Então, é esse amor ágape que Jesus nos amou e nos ama, que é o amor sacrificial, que dá a sua vida, que oferece a sua vida, sem ele requerer absolutamente nada da gente, porque nós não tínhamos nada para oferecer para ele. Então ele fez isso por amor. Então guarde isso no seu coração. E tem mais uma coisa, veja bem, ele diz que todo aquele que nele crê, todo aquele que entregar, aceitar, internalizar a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela vida dele, e reconhecendo o seu estado, a sua condição de pecador, carente do perdão de Deus, então o Senhor nos diz que será salvo. Então veja bem, isso é uma realidade. Talvez isso possa soar como uma fantasia na mente de alguém, não sei, não estou aqui para julgar ninguém. Mas pelo que a gente ouve, a gente vê que as pessoas não alcançaram a dimensão do que é a salvação por intermédio do sangue de Jesus. Então, hoje nós celebramos a Jesus Cristo pela sua morte na cruz do Calvário e também pela sua ressurreição. Então veja que coisa maravilhosa, guarde bem isso aí no seu coração. E dessa maneira, Jesus então nos ensina, como estava ensinando a Pedro, como é recomeçar. Jesus morreu e eu fico impressionado porque todos acharam que não tinha mais jeito, todos acharam que Jesus não voltaria, e Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Oh, glória ao Senhor! Aleluia, ele vive e vive para sempre. Ele nos ensinou a recomeçar, né? Como ele estava ensinando a Pedro. Então, é tão maravilhoso isso porque Jesus vai nos ensinando, e guarde bem isso que você está ouvindo hoje à tarde, porque isso pode servir para a sua vida inteira. Todo o tempo você vai lembrar disso. Eu peço ao Espírito Santo que sempre lembre você do que você está ouvindo agora. Ou os que estão agora ao vivo comigo, ou os que irão ver depois. Então Jesus nos ensinou, não é? Jesus insiste conosco. Você vê o texto que nós lemos, não é? Eu citei outros textos hoje, não li, mas é o texto de João capítulo 21, versos 15 a 17, onde Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, tu me amas? Então Jesus insiste com Pedro. Por que Jesus insistiu com Pedro? Ele insistiu para uma razão, para alguma coisa. E não foi por causa de Jesus. Jesus não estava insistindo com Pedro para saber se Pedro amava ou não, porque Jesus já sabia. Mas Jesus estava fazendo tudo isso, insistindo com Pedro desta maneira, por causa de Pedro. Jesus insiste conosco. Muitas vezes nós precisamos declarar ao Senhor, Senhor, eu te amo, e declarar isso de todo o coração. Eu amo ao Senhor, porque Ele me amou primeiro, Ele amou você primeiro, né? Então Jesus insiste conosco, não por causa dele, Jesus, porque Ele já sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Então, mas é por minha causa, é por nossa causa que Ele insiste, ok? Então olha só, Jesus quer que alcancemos a profundidade do seu amor por nós. Ele quer que eu e você alcancemos isso. Essa profundidade desse amor ágape, do amor sacrificial, do amor que entregou a vida, que deu a sua vida por nós. Ele insiste conosco para que nós entendamos isto. Entendamos este amor, a profundidade deste amor. Não é? Que não há amor igual. A Bíblia mesmo diz que ninguém amou como Jesus nos amou. Então, somente Ele, com o seu maravilhoso amor, Ele nos amou e Ele insiste conosco para que nós entendamos a profundidade desse amor. Então, quando você vai recomeçar, não importa
como você está hoje, qual a situação que você está vivendo. Não importa se está no fundo do poço e alguém ainda está querendo pisar na sua cabeça para você afundar mais ainda. Não, você olhe para Jesus e diga para ele: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor me ama, eu sei disso. Eu estou aqui, por misericórdia, me ajuda a recomeçar. O Senhor te tira de lá. O Senhor tira você de lá, te coloca num lugar seguro e então Ele vai lhe dar todas as condições agora para você recomeçar, mas recomeçar com Ele na sua vida. Da maneira dEle, na orientação dEle, na condução dEle, no amor dEle. Então é necessário que nós entendamos a profundidade desse amor para recomeçarmos com o amor de Jesus nas nossas vidas. Jesus quer que internalizemos o seu amor em todo o nosso ser. Que esse amor de Jesus seja internalizado em nós. Você viu como ele insistiu com Pedro, quando ele disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. É porque o que Jesus estava ali colocando para Pedro e fazendo com Pedro é que Pedro internalizasse esse profundo amor de Jesus pela vida dele. Por quê? Porque ele entendendo isso, ele internalizando, não é? Outras coisas tremendas iriam acontecer na vida dele, como acontecem nas nossas vidas. Então olha só, quando Pedro pela 3ª vez disse assim: Senhor, tu sabes todas as coisas? Então Jesus disse: ok, agora sim, então apacenta as minhas ovelhas. Às vezes, irmãos, às vezes, amados, queridos, a gente fica sem entender como Jesus vai tratando com a gente, insistindo com a gente, tentando. O que Jesus quer conosco é que as nossas vidas sejam mudadas. É isso que Ele quer, que eu passe a viver uma nova vida com Ele, da maneira dele. Então a Bíblia diz que Pedro ficou triste. Pedro ficou triste porque Jesus havia perguntado a 3ª vez. Mas por que Pedro se entristeceu? Porque até aí ele não tinha entendido ainda o que Jesus estava querendo para a vida dele. Então, deixa eu te dar um conselho. Quando você não estiver entendendo o que Jesus está querendo fazer com a sua vida e para a sua vida, não se entristeça. Não se entristeça. Mas diga para ele, como disse Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas. Viu? Senhor, tu sabes. Olha só uma outra coisa interessante. Preste bem atenção nisso. Jesus insistiu com Pedro, Pedro se entristeceu. O que Jesus estava permitindo a Pedro? Moldar o caráter de Pedro. Era isso que ele queria. Pedro, você vai recomeçar, mas você vai recomeçar com um caráter moldado por mim, do meu jeito, não é? E o apóstolo Paulo fala muito sobre isso quando ele diz que tenhamos o caráter de Cristo. Então ele fala muito sobre isso, nos orientando, nos ajudando, quando ele insiste conosco dessa maneira. Então, amados, há uma outra coisa muito, mas muito importante que eu quero dar para você nessa tarde, quero falar para você nessa tarde. Nós devemos reconhecer as nossas limitações, defeitos e fraquezas. Que assim, quando nós reconhecemos, nós damos ao Senhor Jesus a condição de nos ensinar e preparar para a tarefa que Ele tem para a gente. Então, eu reconheço que eu sou limitado. Eu sou fraco, não é? Eu tenho fraqueza, eu tenho defeitos, eu tenho limitações. Como todos nós temos. E Jesus sabe isso. Ele sabe que nós somos assim. Não é? Que somente Ele não falhou, não pecou, não entrou em nenhuma cilada. Ele permaneceu firme, como diz a palavra lá em Hebreus. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não cedeu à tentação. Então, nós somos fracos, frágeis, limitados, estamos sujeitos a pecar, devemos ter muito cuidado com isso,
mas o Senhor nos dá a condição de nós podermos recomeçar de maneira diferente para poder fazer a tarefa que Ele nos confiou. Talvez você esteja me ouvindo agora, dizendo assim, mas espera aí, mas qual é a tarefa que Jesus tem para mim? Então, vamos começar, vamos daqui do princípio, né? Uma redundância, mas é assim, vamos começar do princípio. Primeiro, você tem que entender que precisa recomeçar. Pronto, eu preciso recomeçar. Desmoronou tudo, chegou a esse ponto, uma situação que parece que não tem mais jeito, bom, eu agora vou recomeçar. Mas como é que eu vou recomeçar? Na dependência de Jesus. Eu vou depender dele. Então, você pode dizer assim, tá, eu estou recomeçando, mas que tarefa Jesus tem para mim? Agora é o momento de você chegar para ele e dizer assim, Senhor, qual é a tarefa que o Senhor tem para mim? O que eu devo fazer para o Senhor? E eu quero fazer de todo o meu coração. Quem sabe Jesus está falando com você nesses dias para que você seja esse instrumento de Deus para levar o amor de Cristo, a palavra de Cristo, tudo isso que Jesus deu a você e a mim, e seja você essa pessoa para chegar junto aos seus amigos, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, seja essa pessoa que vai levar essa palavra, esse amor de Jesus, que inundou o seu ser, inundou sua vida, resgatou você, restaurou você, tirou você lá do fundo do poço, te colocou no lugar maravilhoso, não é? E agora ele está dizendo, olha, eu estou te dando essa tarefa para você fazer. Recomece dessa maneira e eu estou te dando a tarefa. Ok? Pode ser você. Eu já sei a tarefa que o Senhor me confiou. E eu estou com todas as minhas forças e com toda a minha alegria no coração, com todo o prazer, eu estou fazendo o melhor para o Senhor. Mas você pode estar se perguntando agora, o que eu devo fazer? O Senhor está te indicando. Vão chegar oportunidades para você, vão acontecer oportunidades para você, nesse recomeço, que você diz, mas sou eu? Sabe o que tem que fazer? Fale do que Jesus é para você. Fale do que Jesus fez por você. Por exemplo, você que está aqui na live, se você quiser dizer assim, em uma linha, o que Jesus fez pela sua vida? Salvou, libertou, restaurou, lhe confiou uma tarefa, você está fazendo? Faça isso. Mas seja você esse instrumento de Deus, aonde quer que você esteja. É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer, por isso que Ele lhe prepara, ok? Então veja bem, Ele nos prepara para a tarefa que Ele tem para nós. E por fim, amados, encerrando aqui o nosso assunto, dentro de todo esse contexto da morte de Cristo Jesus, então olha só, devemos sempre declarar como Pedro, o Senhor sabe quem eu sou. Sabe, irmão, ninguém conhece melhor a gente do que Jesus Cristo. Ninguém. Sua mãe lhe conhece bem, conhece bem. Sua mãe e seu pai lhe conhecem bem porque conhecem você desde quando nasceu. Mas eu digo a você que a sua mãe e o seu pai não lhe conhecem como Jesus conhece. A sua mãe e o seu pai não lhe conhecem nessa dimensão. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus Cristo conhece a você e a mim numa dimensão que o ser humano não consegue alcançar. O salmista Davi entendeu bem isso quando ele disse assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu deitar, o meu levantar. Quer dizer, isso nós sabemos. Davi estava dizendo, isso também eu sei. Mas aí Davi diz uma coisa que vai nessa dimensão do conhecimento de Jesus por nós, que nós mesmos não nos conhecemos. Ele diz,
antes que o pensamento chegue à minha mente, tu já o sabes. Ah, agora é diferente. Porque nem eu sei o pensamento que vai chegar. Eu só sei depois que ele chega. Como você também só sabe depois que o pensamento chega. Mas o salmista está dizendo assim: Senhor, é tão maravilhoso, o teu conhecimento, a tua onisciência é tão maravilhosa, que antes que o pensamento chegue na minha mente, o Senhor já sabe. Olha que grande amor, olha que perfeito amor, que não há amor igual a esse, não há. E olha só, e saiba, ele sabendo do pensamento que vem para sua mente, ele não impede que esse pensamento chegue a você e a mim. Mas ele nos dá a condição de não alimentarmos o pensamento, se ele é mal, ruim, que vem trazer prejuízo, problema para nós, ele nos dá a condição de nós não querermos esse pensamento na nossa cabeça. Olha o amor. Ele não anula o pensamento, ele deixa, ele permite, ele permite que chegue, mas ele nos dá a condição de nós podermos não deixar esse pensamento criar força dentro de nós. Então olha só, nós devemos dizer como Pedro: vamos recomeçar. Você vai estar recomeçando, meu irmão. Quem sabe você está recomeçando nesta semana. Eu não sei, você é que sabe diante de Deus. Mas recomece desta maneira. E diga sempre para o Senhor: Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E eu também declaro a ti, Senhor, que o Senhor me conhece, sabe quem sou, o Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor conhece as minhas atitudes, o Senhor sabe tudo a meu respeito. Então, dependa de Deus, dependa do Senhor. Fale com Ele e diga: Senhor, eu dependo somente de Ti. Ó Deus, me ajuda a recomeçar. Senhor, me ajuda a recomeçar, mas dessa maneira. Como Pedro recomeçou, Jesus deu todo esse ensinamento para Pedro, que também é para nós, dizendo: Pedro, você vai recomeçar. Mas agora você vai recomeçar diferente. Você vai recomeçar com esse conhecimento, você vai recomeçar com esse entendimento. É dessa maneira que você vai recomeçar. E então, Pedro, como eu disse na primeira live, foi um gigante nas mãos do Senhor. E um homem que foi como um trator de esteira no Evangelho. Aonde esse homem passava, coisas tremendas aconteciam. Por quê? Porque ele recomeçou, e recomeçou da maneira certa. Então essa é a minha palavra para você, nesse final de semana, nessa sexta-feira, eu quero deixar essa palavra para você. Amém? Vamos orar nesta hora? Querido Deus, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, que aquele que estiver recomeçando, que ele recomece desta maneira, com esse entendimento, com esse sentimento, nesta profundidade de Cristo Jesus na sua vida, entendendo a profundidade do amor do Senhor por nós, que o Senhor deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, para salvar as nossas vidas da condenação eterna. O Senhor deu a sua vida. Que cada um que esteja recomeçando, e não somente nós, aqueles que estão recomeçando, mas também nós, que estamos nessa jornada, nessa tarefa, cumprindo a tarefa do Senhor, que cada dia nós nos conscientizemos mais desse maravilhoso amor de Deus por nós. Que o Senhor assim faça acontecer na vida de cada um. Querido Senhor, agora eu quero clamar, juntamente com os teus filhos que estão aqui comigo nessa live. E também os que irão ver depois vão clamar também, Senhor. Eu quero clamar pelo meu irmão, o Neemias. Está hospitalizado com Covid, Senhor, e ele está precisando do teu socorro. Ele está precisando que a tua mão poderosa vá sobre a sua vida. E o Senhor derrame da tua unção de cura sobre ele, Senhor. Para que logo ele se recupere, logo ele tenha saúde e ele saia dali do hospital.
em nome de Jesus Cristo. Nós te clamamos também por todos que estão enfermos, Senhor. Todos aqueles que estão sofrendo, quer seja com Covid ou com qualquer outra enfermidade, estão sofrendo, estão nos hospitais, aqueles que estão numa UTI, que estão ali, Senhor, entubados, meu Senhor, que sofrimento, que situação, a família de cada um desses, meu Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, derrama sobre eles a unção de cura, Senhor, para que eles sejam curados. São milhares de pessoas que precisam do teu socorro. Ó Senhor, nós te clamamos pelo nosso Brasil, a nossa pátria, pátria amada, a pátria que amamos, que vivemos nela, que somos filhos dessa pátria, tivemos o privilégio de nascer aqui, de vivermos aqui, de sermos cidadãos dessa pátria. O Brasil está sofrendo muito, Senhor. O povo tem sofrido com tantas incertezas, com tanta insegurança, com tanta desinformação. O povo tem sofrido. Ó Senhor, eu te peço nesta hora que os governantes, aqueles que estão investidos de autoridade, no executivo, no legislativo, no judiciário, na área federal, estadual ou municipal, Senhor, que eles ajam com a tua sabedoria, que eles ajam com a tua justiça, porque só pode fazer o melhor se for com a sabedoria de Deus, na justiça do Senhor. Então, Senhor, sara esta nação, sara, Senhor, sara a tua igreja. Te pedimos por uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja em que o poder do Espírito Santo haja nela, flua nela e através dela. Ó Senhor amado, uma igreja que volte para a essência do Evangelho, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, querendo ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Oh Deus, é isso que nós te pedimos. Sara a tua igreja nesta nação, no nome bendito de Jesus. Querido Senhor, te clamamos para que os valores da tua palavra, eles sejam restaurados nas famílias. Restaura, Senhor, estes valores da tua palavra. Que as famílias tenham prazer, alegria em conhecer a tua palavra, em estudar a tua palavra. Ó Deus, que essas famílias se debrucem sobre a tua palavra para saber mais, entender mais e ter mais revelação do Senhor para as suas vidas. Senhor, e não somente as famílias, mas aqueles que são solteiros, que estão servindo ao Senhor, estão com as suas vidas nas mãos do Senhor. Ó Deus, aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, que eles tenham prazer nessa palavra de Deus, prazer na comunhão com Jesus, e que eles busquem ao Senhor e digam: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Pai Celestial, é isso que nós te clamamos, e nós clamamos é porque nós cremos, nós temos certeza que o Senhor faz, que o Senhor opera, que o Senhor ministra, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Eu quero cumprimentar você que chegou depois aqui na live e dizer a você da minha alegria, do meu prazer, e também dar um abraço, né, em você. Dessa maneira, mais um abraço. E te desejando um final de semana abençoado por Deus, viu? Cheio de vitória do Senhor, com saúde, com paz, com alegria, vivendo nessa dimensão de Cristo Jesus. Vamos dizer juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Amém? Que o Senhor te abençoe abundantemente com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor, você e a sua família, para a glória do Senhor. Amém e amém.